Queridos alunos, tudo bom? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu recebi uma mensagem, muito importante sobre o caso que a gente vai apresentar na sexta-feira e eu acho bom a gente esclarecer essa dúvida para todos, né? Porque me perguntaram se para cada medicamento pode ter mais de um problema relacionado à farmacoterapia, né? Vamos pensar essa pergunta, né, de acordo com os princípios da farmacoterapia ideal: necessidade, adesão, efetividade e segurança. Se vamos supor que o paciente está utilizando um medicamento, sei lá, amlodipino, né, e ele está usando 10 miligramas, está prescrito 5, né? Então, ou seja, ele está utilizando de uma maneira inadequada, mas na sua avaliação você está percebendo que o amlodipino não é necessário para ele, né? Vamos supor que ele foi diagnosticado de maneira errada com hipertensão, alguma coisa assim. Então, eu tenho um problema de necessidade para ser resolvido. Ou seja, a gente precisa saber se o amlodipino é o melhor tratamento para ele, certo? Se a gente está nessa dúvida, né, de saber se o amlodipino é ou não o melhor tratamento para ele, como que eu posso entender o uso do medicamento como um problema ainda? Porque eu nem sei se o medicamento é o correto, né? Vamos pensar uma outra questão. O paciente está usando insulina, né? E o paciente tem diabetes tipo 2, justifica o uso da insulina, ela é necessária, né? Ele está usando de maneira inadequada a insulina, uma dose, por exemplo, de 10 unidades. 10 unidades de insulina, NPH, é a dose inicial, né? A dose inicial para começar o tratamento. E a dose tem que ser ajustada de acordo com a variabilidade de cada pessoa. Então, quando uma insulina vem com 10 unidades numa prescrição e o paciente está utilizando há muito tempo, eu tenho um problema de efetividade, porque eu não sei se ela está sendo efetiva, porque 10 unidades é a dose inicial. Mas ele está utilizando a insulina de maneira inadequada, ou seja, eu tenho um problema de adesão. Então, eu vou ajustar, ou seja, entender a insulina como um problema de efetividade, sendo que eu não garanti a adesão. Então, ou seja, sempre que eu tenho muitos problemas envolvendo um medicamento, eu preciso selecionar qual eu vou explorar. Então, se eu acho que o paciente tem problema de segurança, de efetividade, de adesão relacionado a um medicamento, eu tenho que escolher qual deles é o que mais vai impactar na saúde, qual vai impactar mais na resolução do seu problema, da sua condição de saúde, né? Então, o ideal é sempre seguir essa ordem. Esse medicamento tem um problema de necessidade? Tem, é ele que eu vou resolver. A adesão, a efetividade e segurança fica em segundo plano. Por quê? Porque o problema de necessidade pode surgir numa substituição do tratamento. Então, ou seja, eu não preciso preocupar ainda com os problemas de necessidade, ou de adesão, ou de efetividade, ou de segurança. Mas, por exemplo, o medicamento está causando uma reação adversa a pessoa. Eu não sei se ele é necessário, mas ele já está sendo inseguro, ele está causando uma reação adversa manifestada. Tá bom, eu posso entender o problema de segurança primeiro e depois trabalhar a necessidade. Mas o ideal é sempre a gente seguir a ordem. Ele está sendo necessário? Sim, não ou não sei. Respondi não ou não sei, tem um problema ali, tem que resolver primeiro. O paciente está tomando certo, ele concorda em utilizar, ele tem acesso ao tratamento? Sim, não ou não sei. Não ou não sei, tem que resolver segundo, né? Se ele é necessário, beleza. O paciente não está usando de maneira adequada, opa, eu tenho que resolver esse problema de adesão antes de pensar na efetividade, antes de pensar se a dose daquele tratamento está correta ou não. Porque a efetividade é a questão da relação com dose e resposta. Então, ou seja, o medicamento é adequado, ok, o paciente usa de maneira correta, acessa e concorda com o tratamento, e mesmo assim não alcança a resposta terapêutica. Aí é um problema de efetividade. Então a efetividade ela fica no terceiro plano no degrau.
E a segurança, né, pode ser entendida como quarto problema ou transversal aos outros se eu tenho uma reação manifestada. Eu estudei lá um problema, por exemplo, a simvastatina causa dano muscular, né, causa problemas musculares em músculos grandes e tal. E o paciente está tomando estatina e está com dor na perna, né? E eu suspeito que pode ser uma relação da insegurança do uso da simvastatina. Eu posso entender como um problema de necessidade, ou seja, a estatina é realmente necessária para esse paciente? Ah, mas ele tem o colesterol alto. Sim, e depois para segurança. Então, como é que eu vou fazer? Porque ela está sendo insegura, ela está gerando um problema de saúde. Então, para ficar bem fácil para entender, né? Cada medicamento deveria ter somente um problema priorizado. Ele vai ter vários. Você vai escolher um deles que você acha mais importante, vai estudar, resolve. Aí depois eu escolho o outro. Então, para ficar bem claro isso, não coloque o mesmo medicamento em vários problemas. Imagina o trabalhão que vai ter para olhar adesão, efetividade e segurança. Aí chega lá na frente e não é nem necessário, é só trocar. Troca por outro. Aí tem que fazer todo o estudo de novo por causa do outro. Então era isso que eu queria deixar esse recado, né? Para ficar bem claro. E é bom que a gente vai levar esse assunto para sexta-feira para ficar firme essa reflexão. Que cada medicamento só pode ter um problema associado por vez. Então espero vocês sexta-feira. Até mais.